Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima manhã de quinta-feira para todos nós. Hoje, dia 21 de março de 2024, e o nosso devocional diário está no capítulo 2 do livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas. Paulo, nesse capítulo 2, vai deixar muito claro para nós qual é o assunto nessa carta. Lá no versículo 16, ele vai dizer: ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. E ele continua: assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Paulo, ele está aqui opondo a lei à graça, opondo a prática das obras à graça. E o povo ali da Galácia estava recebendo visitas que estavam sendo infiltradas ali para tentarem perverter a fé dos irmãos a estarem seguindo umas obras ou a lei das obras para poderem ser justificados. É interessante nós vermos os relatos de Paulo dentro da carta de Gálatas, porque há muito aqui do que nós já lemos lá no livro de Atos dos Apóstolos. Por exemplo, no versículo 1, ele diz que 14 anos depois subiu de novo a Jerusalém e dessa vez ele levou Barnabé e Tito junto com ele. No livro de Atos, nós não vemos esses lapsos de tempo acontecendo. Parece que as coisas são sequenciais, mas foram 14 anos depois que Paulo vai voltar ali a Jerusalém. E quando ele vai lá, e isso é para deixar muito claro aos irmãos ali da Galácia, que aquela questão da circuncisão já tinha sido deixada de lado, Paulo diz que nem Tito, que era grego, que estava com ele, se no versículo 3, foi obrigado a circuncidar-se. O que aconteceu na verdade? Versículo 4, falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Mais uma vez, aqui Paulo vai esclarecendo ali na cabeça daqueles irmãos que essa questão das obras, essa questão da circuncisão, seguir as leis cerimoniais judaicas, era algo que não era necessário para os gentios, simplesmente crer em Jesus Cristo. E Paulo diz que quando ele está ali naquela segunda vez em Jerusalém, ele procura ali os mais influentes. Ele diz no versículo 9 que Tiago, Pedro e João, eles eram colunas da igreja e esses estenderam a mão para ele em sinal de comunhão, e esses mesmos, esses colunas da igreja, concordaram que ele devia dirigir aos gentios a pregação do evangelho, assim como tinha sido confiada a pregação do evangelho dos circuncisos, ou seja, dos judeus, a Pedro, a ele foi confiada a pregação dos gentios, diz o versículo de número 7. Mas o próprio Pedro vai ser repreendido por Paulo. Veja bem que Paulo, ele prega o evangelho com genuinidade e não aceita a hipocrisia perto dele. Pedro, ele teve uma decaída em algum desses momentos da sua vida. Pedro vai a Antioquia. Antioquia é uma cidade de gentios, uma cidade de gregos, e enquanto ele estava lá, diz o versículo 11, que Paulo teve que o enfrentar face a face, repreendê-lo na cara, porque ele tinha uma atitude que estava sendo condenável. E por quê? Porque enquanto Pedro estava ali com os gentios, ele andava com os gentios, comia junto com os gentios, mas chegou um momento em que os da parte de Tiago, sim, deixo claro aqui que esse Tiago que é citado aqui, tanto no versículo 9 quanto aqui no versículo de número 12, ele era o irmão de Jesus, porque o Tiago, o irmão de João, já havia morrido quando Paulo ele entra em cena para ser um apóstolo. E quando chegam pessoas da parte de Tiago, ali de Jerusalém, para estarem ali em Antioquia também, Pedro começa a dissimular. E aí os outros judeus que estavam com ele também se uniram nessa hipocrisia, diz o versículo 13, e Paulo fica abismado que até mesmo Barnabé, sim, Barnabé, aquele que chamou Paulo, conduziu Paulo, foi uma espécie de mentor para Paulo, se deixou levar. E a repreensão de Paulo a Pedro no versículo 14 foi: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Pedro tinha caído ali no erro que aqueles falsos irmãos infiltrados ali estavam pregando e foi repreendido ali por Paulo naqueles momentos em Antioquia. Nós vamos ver que Paulo, ao terminar essa carta, ele já tinha dito aqui que nós somos justificados pela fé, pela graça de Cristo, há uma liberdade, nós fomos livres da escravidão, da lei das obras. Eu não preciso fazer alguma coisa para ser salvo, muito pelo contrário, eu, por ser um salvo, agora eu pratico as obras com liberdade, porque Cristo me deu essa liberdade. E ele termina de maneira espetacular aqui nos versículos 20 e 21. Ele diz no versículo 20: fui crucificado com Cristo.
Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Nós somos crucificados com Cristo. Nós somos aqueles que morreram com Ele. Cristo, Ele morreu em nosso lugar. E aquela morte dele é que nos garante a vida, nos garante a paz, nos garante a liberdade, nos garante fazer parte da família de Deus. E Ele termina dizendo: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Esse é o tom de toda essa carta. A justiça, ela vem sobre nós pela graça de Deus. Ele não vai anular essa graça, porque se ainda há lei, Cristo morreu inutilmente. Cristo morreu, na verdade, para nos libertar do jugo da escravidão, do poder das obras, de termos que pagar alguma coisa para sermos salvos. Isso não é necessário. Como Paulo vai dizer em alguma outra carta, é um escândalo, o escândalo da cruz, o escândalo da pregação do evangelho que transforma. Receba esse escândalo na sua vida neste dia, o escândalo de saber que a graça de Cristo te salvou, te libertou de todo o poder de ter que fazer alguma coisa para ser salvo. Ele morreu por você para que você fosse salvo, livre, liberto completamente. Não seja como os Gálatas, não seja um insensato e volte a praticar as obras da lei para ser salvo. Não, nós temos simplesmente que viver pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. Fomos crucificados com Ele e com Ele também ressuscitados. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.